Começa a orar, irmãos. Começa a orar. Então namorou com esse. Glória a Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Clamura Jeová. Clamura Jeová. Vem como água, Jeová. Vem como água, Jeová. Orou com esse. Orou com esse. Orou para a minha ovelha. Orou para a minha ovelha. Era a sua graça, no nome de Jesus, era a sua graça, corporativa, ofensiva, declaramos Deus, toda a gramativa é o erro, toda a carofufa é o erro, toda a rinfada, glória ao Senhor, Yesu kwamba ina ulikona shikarikake baba kubatwisisa tatilo shikwebusha kutsembeka Yesu susa Jehova urongo nalezo sanga isinena Jehova Jehova riturawena Jehova shikwebusha ina baba nanza wako imbile shikarikake kunako baba Yesu shikwebusha ina mukirise uyeji Jehova ilikanali Jehova imana umesa maribu nataka hilikawena baba Yesu Jehova kuhaute chikarikati kunako baba ilagusela wena Jehova shikwembu zaina abe maipeni yukuso shikwembu na mati. Amém. Amém. Graça e paz a todos vós. Amém. Quero louvar a Deus neste momento que nos concede para ouvirmos a sua palavra. Hoje queremos falar de um tema, aliás, de mais um tema especial. Hoje queremos falar de arrependimento. Queridos, quando nós falamos de arrependimento, estamos a falar do centro do Evangelho. A vida em Cristo começa com arrependimento. Nós podemos jubilar na casa do Senhor. Até podemos tirar um dízimo certo, que é muito bom, essa é a vontade do Senhor. Podemos louvar e ficar bonito, porque Deus nos deu o dom de louvor. Até podemos parar aqui e ministrar, porque ministração é dom. Mas se não tivermos arrependimento, de nada vale tudo que nós fazemos na casa do Senhor. Amém.
Temos aqui a palavra do Senhor no último livro da nossa Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, 5. Loko Satan anakanya la unga urikona uva uhunzuka uthlela utira mitiro ya wena ya kusungula. Loko singaritani ndzi ta veka eka wena, ndzi tata eka wena, ndzi susa kandelari ya wena matsan'wini ya kuyona loko unga hunzuka. Diz assim a palavra do Senhor: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro no seu lugar. Feche os seus olhos. Graças te damos, Senhor, nesta manhã. Obrigado porque o Senhor é bom. Estamos aqui, Pai, para compartilhar a Tua palavra. Nos use, Senhor, como seus instrumentos, porque o nosso entendimento como humanos é muito curto para entender a Tua vontade. Porque a nossa inteligência, Pai, não tem nada para entender a Tua vontade. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo neste momento possa tomar a dianteira e possa nos usar como vasos para a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus, oramos para todos sempre. Amém. Amém. Podemos tomar os assentos? Em pouco tempo queremos compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos esta profecia, a profecia do apóstolo João. O apóstolo João foi quem escreveu o livro de Apocalipse. No momento em que a igreja primitiva sofria perseguição, a Bíblia nos ensina que o apóstolo que escreveu esta mensagem foi o último apóstolo a ser morto. Ele escreveu no momento em que era o único apóstolo vivo. A Bíblia diz que ele foi perseguido. Havia um imperador romano chamado Domiciano. Esse imperador era muito cruel. Ele perseguia muitos servos do Senhor. Ele perseguiu o apóstolo João, à semelhança de tantos outros cristãos que foram mortos nessa perseguição. Ele manda torturar o apóstolo João. Depois de torturá-lo, ele mandou exilar numa ilha do mar Egeu. Essa ilha é chamada Ilha de Pátmos. Ele foi atirado lá. Só que naquele momento, o imperador Domiciano, ele ficou feliz, pensando que calou a boca do único apóstolo. Mas uma coisa que me alegra é que quando o mundo fecha as portas, quando o homem pensa que já calou a nossa boca, o nosso Senhor, que é misericordioso, Ele abre as portas do céu. Ele abre as portas do céu. Então eis que o apóstolo João, exilado na ilha de Pátmos, torturado, cheio de feridas, sem força, ele estava chorando por causa do Evangelho. Quando ele estava lá, nessa aflição, ele ouviu uma voz que dizia o seguinte: João, vem, ouve, escreva para as 7 igrejas, as igrejas da Ásia Menor. Então João, ele com nova voz fica preocupado, porque sabia que ele estava sozinho na ilha. Sabia João que naquele momento já não tinha outra porta para ministrar o Evangelho do Senhor. Mas o Senhor diz: não se preocupe,
Então fala com o apóstolo João. Diz João, vem e escreva para as 7 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, até 7 igrejas da Ásia Menor. O conteúdo desta profecia, o conteúdo principal, Jesus dizia o seguinte: eu conheço as suas obras. Então o apóstolo João, quando ele vira e olha, quer perceber com quem estava falando. A Bíblia diz o seguinte: ele viu 7 candeeiros. No meio daqueles 7 candeeiros havia um homem semelhante a Jesus. Então ele percebeu, ouviu a voz do Senhor e percebeu que este é Jesus que está a falar comigo. Só que João, quando olha para Jesus, aquele Jesus que ele conhecia já não era aquele. O Jesus que João viu já não era aquele Jesus que estava sangrento, cheio de chicotes, ajoelhado, sofrendo, chorando. O Jesus que João viu não é aquele Jesus que foi cuspido pelos judeus. Não é aquele Jesus que foi desprezado. Não é aquele Jesus que foi pregado na cruz. Não é aquele Jesus que tinha mãos esmagadas. Ele olha para Jesus glorioso. Ele olha para Jesus, o Jesus ressuscitado, o Jesus que as suas mãos já não estavam esmagadas, eram mãos poderosas que sustentam a sua vida, que sustentam a minha também. Então Jesus, que o apóstolo João vê, não é aquele Jesus humilhado. É o Jesus ressurreto. É o Jesus que venceu a morte. É o Jesus que vive para séculos dos séculos. Então ele, quando fala Jesus, ele diz: eu, apóstolo João, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Diga às igrejas que eu conheço as suas obras. E olha para a igreja de Éfeso e diz: recorda-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Porque se não te arrependeres, eu vou tirar o candelabro. Quando nós falamos de tirar o candelabro, Jesus está dizendo assim: quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a luz. Mas quando nós vivemos nas trevas, Jesus tira o candelabro. Ele diz: igreja de Éfeso, recorde-se do primeiro amor, da primeira aliança. Porque quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, no capítulo 19 do livro de Atos, vamos encontrar a igreja de Éfeso vivendo na idolatria. Eles serviam uma deusa chamada Diana dos Efésios. Essa Diana dos Efésios era uma escultura feita por um homem, um carpinteiro chamado Demétrio. Ele, quando viu que o negócio estava crescendo, ele até fabricou pequenas esculturas para que o povo de Éfeso pudesse amarrar nas suas cinturas. Outros amaravam nos braços, outros amaravam nos pescoços, como forma de adoração a Diana dos Efésios. O povo de Éfeso vivia uma vida de idolatria, mas também vivia uma vida de contenda. Não eram amorosos. Eles tinham pecado contra o outro, pecado de ódio, pecado de ódio, pecado de orgulho e outras coisas semelhantes. Então Paulo, quando volta para a igreja de Éfeso, para ir visitar, encontra todas essas coisas. A Bíblia diz que Paulo encontra essas coisas,
o apóstolo Paulo começa a ficar preocupado com a igreja de Éfeso. E diz o seguinte: recorda-te do teu primeiro amor, porque se não te arrepender, eu vou apagar o teu candelabro. Queridos irmãos, Jesus quer que nós nos arrependamos. Jesus quer que nós mudemos a nossa vida. Jesus quer que nós tomemos a sua cruz. Jesus quer que nós vivamos uma vida de renúncia. É verdade, eu sei. É verdade, eu sei. Provavelmente o irmão é escravo de alguma maldição. Provavelmente o irmão é escravo de um vício. É escravo de um pecado. É escravo de prazeres carnais. Mas o Senhor Jesus, Ele diz neste momento que se não te arrependeres, Ele vai apagar o candelabro. E quando apagar o candelabro, vai voltar de vez para as trevas. Aí já não há recuperação. Aí é perdição de vez. Querido irmão, nós, para servirmos a Deus, precisamos de tomar uma decisão. Não há nada que há de vir do nada. Não há arrependimento que há de vir do nada. O arrependimento é uma decisão de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que decidem deixar o velho homem e receber Cristo Jesus. Durante a semana, nós falamos de andar em espírito. Querido, não é possível andar em espírito enquanto não se arrepender. Não é possível ter frutos do Espírito Santo enquanto não se arrepender. O arrependimento é o princípio de tudo. Enquanto não se arrepender, vai continuar envergonhando o Evangelho, vai continuar envergonhando a igreja, vai continuar envergonhando a direção da igreja. Porque o mundo vai dizer o seguinte: este aqui que se comporta assim vem daquela igreja, o pastor é fulano, a direção é fulano, o evangelho que pregou é aquele. Então o evangelho do Senhor já não terá validade se o irmão não se arrepender. Mas se o irmão se arrepender, há uma promessa grande. O Senhor Jesus, Ele diz o seguinte: se arrepender e perseverar, naquele dia vai ter o privilégio de subir com Ele. Se se arrepender, mudar da sua vida pecaminosa e viver em Cristo, Ele vai acender a sua luz. Você vai andar na luz. Você não vai envergonhar a ninguém. Você será uma bênção, tanto na sua família, como no caminho, como no trabalho e como na obra do Senhor. Vamos pegar a palavra do Senhor. Recebamos esta profecia do apóstolo João, para que nós sejamos transformados. O Jesus que nós servimos não morreu, não. O apóstolo João diz que quando viu ele glorioso, já não é aquele, já é outro. Ele ilumina através da sua glória. Por isso, se arrepender, a glória, o candelabro do Senhor é consigo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu vou prosseguir. Devolvo o tempo que Ele concedeu. Em nome de Jesus. Yeah.
Obrigado, Jesus. Baba, wativa impera. Wativa kutulega kaina. Yesu wativa nyuko mwana ukiraka. Yesu wativa kuiteka ka mwana. Yesu wativa mitiri ya mwana. Kavikaregi Yesu wetu. Ninafikiri nilanza kusungula. A igreja perdeu o amor por Deus, mas é o tempo de se arrepender. Amado irmão, não deixa para amanhã aquilo que o irmão podia fazer hoje. Deus usou o servo dele para trazer o arrependimento. Quem se arrepende é aquele que pecou, é aquele que ainda vive no pecado. Então é dado chance para se arrepender. Sai, irmão, do pecado. Sai, irmão, da abominação. Sai, irmão, das estrelas. Volta para Jesus. Irmão, você não sabe o dia da sua morte. Quem sabe somente é Deus. Então, se nós morremos no pecado, não temos, amado irmão. O tempo é esse de voltarmos para Jesus. De cada um de se arrepender pelos seus pecados e se arrepender e voltar para Ele. Deus está cheio de misericórdia. Ele está cheio de compaixão. Por essa razão, meus irmãos, o tempo é esse. Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo. Pai falou da forma que Deus queira para a sua igreja. Na verdade, nosso Deus conhece a vida de cada um de nós. Nós podemos nos escondermos, mas Deus sabe. Pai, obrigado. Eu tenho que me converter. Eu tenho que mudar da minha vida. Voltar para Deus. Pai, quero entregar o seu servo. Que nos abençoe, dia 2.
Pai, continua a abençoar a ele, que não lhe falte palavras que vêm de ti. Entrego também a sua igreja, que, papai, não sejamos só ouvintes, mas se praticar a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta mensagem. Nós vamos te louvar mais uma vez, vamos te exaltar no santo nome do nosso Deus, para sempre. Amém.